Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga. Estou aqui para conversar com vocês sobre alimentação pós-tratamento. Muitas pessoas têm dúvida no antes e durante, mas o pessoal esquece da importância da alimentação quando você acaba o seu tratamento. Vamos responder essas perguntas. Perdi muito peso, o que devo fazer agora? A perda de peso é algo muito comum, né, no câncer e no pós-tratamento. A preocupação deve ser com a perda de massa muscular, então é importante falar com a equipe nutricional para ver o que você deve ajustar na sua alimentação, se é necessário uma suplementação para você recuperar a sua massa muscular. Cuidado com o aumento da massa gorda, porque a gordura ela aumenta o risco de recidiva e de um segundo câncer. Então, realmente a gente precisa ter uma estratégia para o ganho de peso, principalmente da massa muscular, e não esquecer de aliar a atividade física a isso, que é super importante. Existem alimentos, dieta ou cardápio indicados para depois do tratamento? O importante é sim manter uma alimentação equilibrada, evitar sal, açúcar, bebida alcoólica, aumento de peso à custa de gordura, porque isso aumenta o risco de recidiva e de um segundo câncer. A gente deve lembrar que, infelizmente, o câncer é um raio que pode cair mais de uma vez no mesmo lugar. E aí você deve manter, sim, um estilo de vida saudável. Posso comer de tudo? Você pode comer de tudo, mas nós devemos equilibrar algumas coisas. Os doces, eu não preciso ficar sem os doces, mas eu preciso comer uma quantidade menor, não posso comer grandes quantidades, porque isso pode aumentar a gordura e isso aumenta a chance de recidiva e de um segundo câncer. Além disso, a gente deve sim reduzir o sal, né, porque o sal também aumenta não só o risco de câncer, como de outras doenças crônicas. Aliás, a alimentação saudável previne doenças crônicas de um modo geral. A carne vermelha, a gente pede para não ultrapassar meio quilo na semana, porque também aumenta o risco de recidiva e de um segundo câncer. E a bebida alcoólica, ela tem nos homens uma via mutagênica de risco de câncer, e nas mulheres, além da via mutagênica, ela também tem a via hormonal. Então a gente deve evitar sim a bebida alcoólica. E se o câncer voltar, a alimentação muda? Se o câncer voltar, vai depender do tratamento que você vai fazer, e a gente tem estratégias específicas para isso durante o tratamento. Então, assim, não muda a alimentação, você deve sim manter essa alimentação equilibrada que a gente falou. E se você não assistiu o vídeo durante o tratamento, não deixe de assistir, porque a gente fala especificamente disso. O uso do suplemento alimentar no pós-tratamento, ele vai depender do que você está precisando naquele momento. Muitas vezes você está debilitado, perdeu muita massa muscular, muito peso, ainda não está conseguindo se alimentar de forma adequada. É muito comum a gente ter uma alteração de paladar importante no pós-tratamento, uma salivação diminuída, às vezes até com menos fome. Então, sim, a gente às vezes usa o suplemento no pós-tratamento como uma estratégia para melhorar o peso e a massa muscular. O que devo comer para evitar que o câncer volte? Então, importante na prevenção do câncer, do que a gente tem de consenso, são as frutas, as verduras, tá? E os legumes. Todas as sociedades falam disso, todos os estudos. Então, isso tem que compor pelo menos 50% do seu prato, por isso que a gente está aqui hoje, né, nessa feira, mostrando isso, a importância desses alimentos. Além disso, quantidades baixas de sal e açúcar na nossa alimentação, isso em todo momento, isso é importante. Equilibrar as proteínas vegetais e animais também são importantes. O carboidrato deve compor aí cerca de 25% do nosso prato, junto com as proteínas 25% e as frutas e hortaliças 50%. O que não devo comer para evitar que o câncer volte? Nós não temos nenhum alimento que você vai falar exatamente isso fez com que o meu câncer volte. O câncer é multifatorial. Nós sabemos que sim, o excesso de sal, de açúcar aumenta o risco de câncer. A bebida alcoólica também aumenta o risco de câncer e o excesso de carne vermelha.
né, mais que meio quilo na semana, além dos embutidos, que geralmente são, né, compostos de carne vermelha, tem muito sal, muito corante, muito conservante. E uma outra coisa que a gente tem também estudos mostrando são os ultraprocessados, que são alimentos industrializados, que são praticamente só feitos de substâncias químicas industriais. Eles não têm uma nutrição equilibrada, é uma caloria vazia. A gente sempre fala isso, né, que é descascar mais e desempacotar menos, tá? Cozinhe mais na sua casa, que isso vai ajudar bastante. Tem algo proibido a partir de agora? Não, nada proibido, mas a gente tem as restrições aí que já foram faladas, né, de não ultrapassar o consumo de carne vermelha em meio quilo por semana, mas você deve manter o consumo de proteínas de origem animal. Você não precisa parar de comer os ovos, as carnes brancas, o leite e derivados, apenas se você quiser mesmo, né? Você deve sim equilibrar a quantidade de carboidrato, tomar muito cuidado com pesos que elevem o seu índice de massa corporal acima de 30, porque a obesidade aumenta o risco de recidiva. Então, manter um peso saudável, fazer atividade física e, de novo, né, a gente vai falar isso várias vezes, reduzir a quantidade de sal, açúcar e de bebida alcoólica aí ao longo do seu tratamento. Espero ter ajudado você nessa fase feliz do pós-tratamento, com dicas sobre alimentação. Lembre que a alimentação é sempre uma aliada. E da minha dica maior é: consuma mais frutas, verduras e legumes, porque isso é essencial para a saúde. E não esqueça de fazer atividade física para manter sua massa muscular, que também é muito importante na sua qualidade de vida e diminui a fadiga, que é muito comum no pós-tratamento.